Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, querida irmã, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 2 de agosto de 2021, estamos na segunda-feira da 18ª semana do tempo comum. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, livro dos Números, capítulo 11, versículo 4b ao 15. Não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. O Salmo responsorial: exultai no Senhor nossa força. Repete, reza junto com o salmista, Salmo 80. Exultai no Senhor nossa força. Vamos escutar com atenção o Santo Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Se tem uma coisa que nós somos campeão de bom para fazer, né? Como diria meu saudoso pai, meu paizinho de saudosa memória, quando uma coisa era muito boa, ele dizia: campeão de bom. Se uma coisa que não é campeão de bom para fazer é reclamar. Como nós sabemos reclamar, gente do céu. Sempre, né? Lamuriação. Isso é um grande mal de um povo que não consegue ver o que Deus já fez por ele. Brincadeira à parte, olhemos para o texto da primeira leitura de hoje e a gente vê o povo se queixando. Já ontem no Evangelho, aliás, na liturgia de ontem, do domingo, 18º, nós ouvimos como primeira leitura o povo se queixando de fome e Deus atendendo essa necessidade, essa demanda do povo e enviando pão do céu, o maná. Agora, o texto que nós escutamos hoje é do livro de Números, e a situação é a seguinte: o povo está cansado, vamos dizer assim, enjoado de tanto maná. Antes era a fome a reclamação, agora é o tédio. Eles estão com saudade de quando eles estavam lá no Egito, comiam melões, pepinos, alhos, cebolas, carne, mas eram escravos. Vejam que tem sido uma constante essas queixas do povo. A gente já meditou isso aqui, quando iniciou-se todo esse trajeto da libertação do povo lá, com Moisés saindo com o povo do Egito. Ele já começa a se queixar, e é uma constante, é uma repetição. O povo no deserto lamuria, reclama, e isso se tornou canção para nós, né? O povo de Deus também reclamava. Não é assim que fala a canção. O povo de Deus também vacilava. Isso, às vezes custava a crer do amor. Isso mesmo, vacilava. Sempre era uma constante. Isso é uma tendência que acontece muito com a gente, né? Também nós já nos vemos assim, né? Por exemplo, cada um pode fazer seu exame de consciência e pensar quantas vezes se comporta como o povo lá no deserto. Sempre lamuriar, esquecendo-se do que Deus já fez por mim, por você.
por nós. Sempre a gente se vê envoltos, né, nesse emaranhado de reclamações. Temos que parar com isso. Temos que nos concentrarmos no que Deus já fez por nós e o quanto que Ele é fiel. Ele não falha. Ele cumpre suas promessas. Então hoje nós pedimos, nesta nossa liturgia, Deus, Senhor, nos livra, Senhor, da fome, e isso toda a humanidade, né, todos nós seres humanos, que não falte pão para nenhum dos seus filhos, Senhor, o alimento de cada dia. Mas também, Senhor, nos livre do tédio, daquilo que pode nos levar a tomarmos decisões muito ruins em relação ao nosso próprio ser, a tentarmos contra a nossa própria vida, porque o tédio leva a isso, leva muitas vezes ao suicídio, já que a fome leva à briga, a disputas, à guerra, porque está com a necessidade. Vamos tentar achar esse alimento, nem que seja a base do papa, para sobreviver. Por outro lado, o tédio pode causar um desânimo no viver e prejudicar o emocional a ponto até de querer atentar contra a própria vida. Senhor, nos livra do tédio, das murmurações e reclamações. Que sejamos gratos a tudo que o Senhor nos dá, porque o Senhor não deixa faltar nada para nós. Sua mão sempre nos acompanha e nos socorre. Tira do nosso coração, do nosso peito, todo o egoísmo que muitas vezes também faz com que a gente se feche às necessidades daqueles irmãos que se aproximam de nós, que estão precisando de um auxílio, precisando serem acolhidos, e a gente os aparta, Senhor, porque não queremos perder o nosso tempo, ou não queremos ser, muitas vezes não queremos ser incomodados, ó Deus. O texto do Evangelho de hoje, em que a multidão de novo vai atrás do Senhor, que é tão bonito ver, ó Deus, quanto que o Senhor é solícito em acolher e ser realmente o bom pastor e nos dar esse exemplo de como a gente deve agir, porque faz vários dias que a gente tem visto isso, o Senhor se deslocando, indo para o outro lado com os discípulos e a multidão indo atrás. Nós vimos isso na versão de Marcos, vimos isso na versão de João, estamos vendo isso na versão de Mateus. Todos os evangelistas trazendo esse relato de que o Senhor até se retirava ali para rezar, para ficar na sua intimidade, para ter um descanso, mas a multidão ia atrás e o Senhor sempre solícito atende a multidão. Aqui os discípulos chegam para Jesus com uma proposta muito egoísta: olha, Senhor, está tarde, esse lugar deserto, vai ficar difícil para essas pessoas voltar para casa, despede elas, porque não tem alimento para todo mundo. Jesus falou, não precisam ir embora. Essas pessoas não precisam sair, elas estão aqui, estão sob o nosso cuidado, e nós precisamos atendê-las, assisti-las. Então, ao invés de dispensá-las, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas a gente tem pouca coisa aqui, mestre. Jesus falou, pede para todo mundo sentar, vamos organizar aqui o que vocês têm, trazem o que vocês têm, e apresentam para Jesus o pouco que eles têm, e o pouco com Deus não é clichê, não é frase de efeito, é verdade. O pouco com Deus se torna muito. Jesus ora, multiplica, a graça acontece e todos se alimentam. O evangelista nem dá o número de mulheres e crianças que também participaram dessa partilha, participaram desse banquete, receberam esse pão. Só o número de homens que foi contado aqui, mais de 5.000, com pouco, Jesus faz um milagre acontecer, porque Ele é Deus que vê a necessidade dos seus filhos e vem em socorro, não deixa faltar nada. Então, Jesus, nós te pedimos, cura o nosso coração, que muitas vezes quer dispensar as pessoas, quer afastar as pessoas de nós, esquecendo que também é nossa responsabilidade, é compromisso nosso, assistirmos aqueles que necessitam, assim como nós, diante do altar, nos nossos cultos, nos dedicamos totalmente a Ti, Senhor, presente na Eucaristia, o Seu servo, o Teu santo, aquele que Tu santificaste. São João Crisóstomo nos ensina isso, que nós devemos ter o zelo por Ti na Eucaristia, com todas as honras, mas não podemos esquecer de fazer com que isso também seja dado aos irmãos, porque Tu estás presente nos que sofrem, mas um coração convertido que sirva a todos. Louvado seja o Senhor Jesus, para sempre louvado. Amém.